E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Rafael e nesse vídeo a gente vai resolver uma questão do Enem 2020. Olha lá. Plantas pioneiras são as que iniciam o processo natural de cicatrização de uma área desprovida de vegetação. Em geral, têm pequeno porte, crescem muito rápido, desenvolvem-se a pleno sol e são pouco exigentes quanto às condições do solo. Produzem grande quantidade de sementes e possuem ciclo de vida curto. Fala lá, essas plantas são importantes em um projeto de restauração ambiental, pois promovem o que exatamente no solo? Essa questão trabalha um conteúdo para a gente chamado de sucessão ecológica. Deixa eu colocar aqui, ó, sucessão ecológica. A sucessão ecológica é esse processo de ocupação que acontece em ambientes que foram, sei lá, devastados pelo ser humano. Deixa eu melhorar aqui a ecológica, devastados porque foram desmatados, prejudicados ou por causa de alguma catástrofe ambiental, que enfim, retira seres vivos dali, fica uma área limpa, né? E nesse processo que ele fala ali de cicatrização, acontece o processo de sucessão. Onde a gente tem etapas, né? Etapa inicial, intermediária e final, que é a clímax, né? E no começo, essa sucessão, essa ocupação é realizada por espécies pioneiras, beleza? Aí vamos para as alternativas. A fala assim, ó, essas plantas causam aumento da incidência solar. Gente, essas plantas pioneiras vão começar a ocupar o ambiente. Então, no solo onde elas estão ocupando, vai diminuir a incidência solar. Há uma redução da incidência solar no solo ao longo da sucessão por causa da ocupação pelas plantas. A tendência é que o solo vai ficando cada vez mais sombreado. E aí, ao longo da sucessão, tem plantas que se desenvolvem devido a um solo um pouco mais sombreado e outras que se desenvolvem em solos menos sombreados e aí vão ocupar estágios diferentes da sucessão ecológica. A B fala assim, ó, diminuição da absorção de água. Bom, ao longo da sucessão, as plantas vão aumentando de porte e com isso vão aumentando a absorção de água. Então, essas plantas, elas tendem a começar esse aumento de absorção de água, porque não tinha vegetação antes, elas começam a ocupar e aí a absorção de água começa a acontecer e tende a aumentar ao longo da sucessão. Fala lá pra gente assim, ó, na letra C, estabilização da umidade. Essa daqui então fica sendo a nossa resposta. Por quê? Um ambiente que não tem seres vivos ali, não tem plantas, né? A umidade, ela normalmente não é muito estável, devido, enfim, a não ter seres que ajudam exatamente no sombreamento. E aí, com isso, não acontece uma mudança de temperatura que a gente chama de microhábitats ou microclimas, né? Devido à sombra que as plantas causam. E com isso, a umidade, ela não é muito estável. Quando as plantas começam a ocupar, elas começam a exatamente causar alterações ambientais ali de microclímax e microhábitats e microclimas, desculpa, né? Que exatamente vão causar alterações na umidade e temperatura daquele ambiente que permite a sucessão ir acontecendo, tá? E a umidade tende a se estabelecer, então elas começam essa estabilidade da umidade e cada vez mais a umidade vai se estabilizando ao longo da sucessão. Tá? A temperatura tende a reduzir, tá? Porque elas exatamente vão criando ambientes sombreados, né? E no solo não há uma liberação de oxigênio. Para o ambiente há uma liberação de oxigênio, né? Porque temos plantas e tudo mais que fazem fotossíntese e vão liberar oxigênio para o ambiente. Mas não vai ter uma liberação de oxigênio no solo. A planta libera oxigênio pelas folhas e não pelas raízes. Importante lembrar disso aí. Tudo bem? Galera, espero que tenha sido legal. Obrigado por assistir, obrigado pela atenção. Deixe seu comentário, sua curtida, por favor, ajuda a gente aí. E até o próximo vídeo. Valeu!